Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente para a gente trocar uma ideia e para a gente bater um papo. E assim, meus queridos, talvez seja cedo para falar, né? Talvez ainda seja muito cedo para falar. Nós estamos vendo que não tem nenhuma equipe se sobressaindo até agora nessa temporada. Você viu aí o Botafogo com resultados inclusive ruins. Você viu a equipe do Flamengo lá no Carioca com resultados também que não estão sendo bons. Só que existem duas coisas em comum dentro de Botafogo e de Flamengo. Essas equipes elas não estão com o seu time principal. O Botafogo, além de sofrer uma reformulação completa que vai acontecer, ele está jogando ali com um time bem mistão, bem reserva do reserva. Assim como o Flamengo está jogando ali com um time que é o acho que é o sub-20, não é? Que está jogando, boa parte são tudo de categoria de base. Então, tanto o Botafogo quanto o Flamengo, eles não garantiram a equipe principal logo nos primeiros jogos da temporada. Quando a gente olha por esse lado, a gente entende realmente que dentro de jogadores de categoria de base, dentro lá de time B, time C, existe as suas limitações. E por que eu tô puxando esse gancho? É para chegar justamente nesse ponto. Eu já estou justificando aquilo que os passapanistas eles vão falar. Aquilo que geralmente os abeletes, os leiletes, costumam falar. Ah, mas nem o Botafogo, que ganhou 2 títulos ainda, está apresentando um primoroso futebol. Nem o Flamengo, que ganhou a Copa do Brasil, está apresentando um primoroso futebol. Então está aqui a justificativa do porquê esses dois elencos não estão apresentando um futebol primoroso até agora. Quando a gente olha a escalação do Palmeiras, uma coisa me chama muito a atenção em relação à escalação desses dois rivais. Que é bem provável que esse ano vão novamente disputar os mesmos títulos que nós. Então olha só, escalação do Palmeiras. Marcelo Lomba, um goleiro reserva, mas já tem um tempo de estrada dentro do Palmeiras. Gustavo Gomes, há quantas temporadas o Gustavo Gomes está no Palmeiras? Sei lá, 5, 6 temporadas. Inclusive, ganhou uma renovação recentemente, de mão beijada, e por sinal fez uma partida ontem num nível técnico, numa qualidade técnica muito abaixo, mas muito abaixo daquilo que já apresentou uma vez. E eu falei aqui, não era para fazer essa renovação agora. Deixa essa temporada passar. O contrato do cara só vai vencer no final de 2026. Para que ir lá e renovar de novo? Mas o Palmeiras foi lá e renovou de novo. Aí a gente tem o Giai, que também tá muito abaixo, afobado, desesperado, você não entende muito bem, tá dando chance para ele, tá dando rodagem. Vamos ver. Aí do outro lado, você tem o Benedetti, um jogador que muita gente está colocando esse cara como o super zagueiro atual. E na verdade eu acho ele extremamente atabalhoado, desengonçado em campo. Eu não consigo enxergar que esse cara vai ser, sei lá, um super zagueiro no futuro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tudo bem, tá entrando agora, vamos, dar um desconto. Aí você olha, vem o Mike, aí você falou assim, pera aí, Neto, calma. Você acabou de falar do Giai, o Giai é lateral direito? Mas o Mike também entrou. Meus amigos. O Abel ele fez um esquema tático puxando o Giai como um zagueiro, sei lá o que ele tentou fazer. E aí ele foi lá, cara, e colocou o Mike para entrar em profundidade.
tentando ajudar ali o Facundo Torres. Sei lá, cara, sei lá. Eu não sei o que o Abel tentou fazer hoje, sinceramente, porque com isso ele criou um buraco no setor intermediário do time, né? Porque ele tentou dar profundidade pelas laterais, sei lá pra quê, não entendi. E aí ele acabou com esse ajuste de laterais, ele acabou prejudicando o centro do campo. Aí vamos lá, Aníbal Moreno, que também ganhou renovação, vocês sabiam que o Aníbal Moreno ganhou renovação? Ganhou mais um ano de renovação a Moreno, até 2029 agora. Agora me fala, a gente está em 2025. Pra que renovar com o jogador até 2029? Cara, não faz sentido as movimentações. É lógico que o jogador, ele vai se acomodar. Aí você tem o Rafael Veiga, aí você tem o Caio Paulista, né? Pros Leiletes, pros Abeletes. Quando o Caio Paulista foi contratado, eu vim aqui e falei assim, olha, vocês estão entrando na onda de uma provocação com o São Paulo, falando que ele pulou o muro, vocês estão batendo palma por uma contratação do avesso, por um jogador que não joga nada, que tem um nível técnico baixíssimo, e vocês estão vendo aí. O Palmeiras não está dando conta de jogar com uma equipe de quarta divisão. De quarta divisão. O Palmeiras não está dando conta de jogar com a equipe do rachão do almoxarifado da Prefeitura de Bauru. O importante é provocar o São Paulo, não é? Então beleza, coloca dinheiro no bolso do São Paulo e vamos trazer o Caio Paulista. Não foi isso? Lembrando que o Caio Paulista provocou o Palmeiras um tempo antes de ser contratado pelo Palmeiras. Então olha só o que vocês arrumaram para vocês, tá? Para quem bateu palma para isso, tá aí, ó, palmas pra você que bateu palma pra isso e fez gracinha e meme na internet achando bacana, achando divertido. Facundo Torres, aí não dá pra falar que o Facundo Torres foi bem ou foi mal, porque foi a primeira partida do cara. Então não tem como. Aí vem Flaco Lopes, que já mostrou que tá a mesma coisa ou até pior que a temporada passada. E aí você teve o Luiz. Então essa daqui foi a escalação do Palmeiras. E quando você olha a escalação do Palmeiras para esse jogo, você tem a percepção de que esse time do Palmeiras aqui era para estar muito melhor, porque tem jogadores aqui que já estão há um bom tempo no comando do Abel. E a equipe que iniciou o jogo, ela entrou completamente desconfigurada. E aí algumas pessoas falaram assim, nossa, mas o Palmeiras terminou melhor. Lógico que terminou melhor. Porque se terminasse pior, a gente ia perder do Noroeste. De verdade. Eu não aceito o argumento de que o Palmeiras terminou melhor. Uma equipe que tem o dinheiro que o Palmeiras tem, que tem a longevidade do técnico que tem renovações contratuais progressivas com os mesmos jogadores há tanto tempo, tem que terminar melhor. Mas aí eu pergunto para a presidente do Palmeiras, que falou, né, que a pré-temporada é besteira, é gasto e tudo mais. O Palmeiras não foi para Disney para fazer isso daqui? Para empatar com o Noroeste? É para isso que o Palmeiras não foi para Disney? Pra gente empatar com o Noroeste, R$640 o ingresso, tá? A inteira foi R$640. Eu fico imaginando o torcedor do Palmeiras que pagou 640 pila pra ver um time tecnicamente, taticamente mal treinado, mal disposto em campo e ainda tendo que mudar e achar um gol para poder empatar contra o Noroeste. Mas a verdade é que um salário de um jogador do Palmeiras paga a folha salarial inteiro e ainda sobra do Noroeste. Aí eu abro a coletiva do Abel, uma coletiva de 13 minutos, e eu paro de assistir ela, depois de 3 minutos e meio eu já paro de assistir ela. Porque só nesses 3 primeiros minutos de coletiva, o Abel reclamou do preparo físico dos jogadores e do calendário. Hoje é dia 18 de janeiro. Como que você está reclamando do calendário no dia 18 de janeiro? Tá reclamando por causa do jogo da Portuguesa? O jogo da Portuguesa pesou para vocês?
Meus amigos, se um atleta do Palmeiras ele não tem a resiliência e a disciplina de chegar e se reapresentar ao clube com o mínimo possível de preparo físico, ganhando o salário que eles ganham, com o contrato longo que o Palmeiras dá de presente para eles, alguma coisa está muito errada na equipe do Palmeiras. Porque eu garanto para você que você aí, ó, assalariado, no dia 2 de janeiro, você já estava ali já. Tendo que produzir, tendo que entregar, tendo que bater metas e sem salários milionários. E os caras, eles não conseguem se apresentar com um mínimo de decência física e preparo? Eu não consigo aceitar que o Palmeiras chegue tão cru num campeonato paulista contra equipes tecnicamente tão fracas. Lamentável, cara. Lamentável. Enfim, eu vou até mudar de assunto aqui. Galera, eu fiquei tão puto com esse jogo aí do Palmeiras, com esse resultado. Tava esquecendo já de dar o recado dos nossos amigos e dos nossos parceiros da A2C Promotora. Galera, é o seguinte. Tá precisando da antecipação do seu fundo de garantia? Começo de ano, precisa organizar a conta? Precisa pagar uma viagem? Fazer um novo investimento? Você pode falar com o pessoal da A2C Promotora e fazer a consulta para saber se você tem direito à antecipação do fundo de garantia gratuitamente, tá? Não só a consulta, mas se você tiver direito e fizer a antecipação com a A2C Promotora, também não tem custo nenhum. Isso é um direito seu, mano. Não tem custo nenhum. Então você pode clicar no link que eu estou colocando fixado aí e chamar o pessoal lá. Trabalhou de carteira assinada, a empresa fez o recolhimento correto, então talvez você tenha direito à antecipação do fundo de garantia. E às vezes você tá passando ali, né, naquela matemática ali das contas, falando assim, meu Deus, eu precisava descolar uma grana. Às vezes você tá passando esse sufoco à toa porque você tem direito. Então é só você acessar aí e eu tenho certeza que você vai gostar muito do atendimento. Fala que você veio pelo Opina Porco, mano, vocês ajudam demais quando fala que veio pela gente. E é isso aí, tamo junto. Eu não consigo ver o Palmeiras tão pobre taticamente desse jeito e achar isso normal como um punhado de gente acha. Mas enfim, mano, chega de falar disso, vamos mudar de assunto. Eu vou puxar um outro assunto aqui, ó. O Botafogo deve gastar entre 500 e 600 milhões de reais na primeira janela de 2025. Notícia aqui do Fogão Net. Os caras começaram a contratar. O Botafogo encaminha a contratação do Wendel. Contratou o Léo Link, que eu acho um cara muito promissor mesmo. Tá otimista em relação à contratação do Arthur, também é um bom jogador. Dínamo Moscou aceita a proposta de 18 milhões de euros do Botafogo por Bitelo. Notícia lá do GE. Então, o Botafogo tá começando a fazer as suas movimentações e é aquilo. O John Textor ele vai tentar a mesma receita do ano passado. Porque acabou de vender o Luiz Henrique, então bateram o martelo, o Luiz Henrique foi vendido por 220 milhões. Vai tentar seguir essa fórmula. Comprar jogadores ali na casa de 15, 18 milhões, montar um elenco campeão e revender esses jogadores por um valor que seja aí relativamente muito superior. E assim ele faz a grana girar. É aquilo que eu falei para vocês. Esse é um tiro que tem que ser um tiro muito certo. Eu só quero dizer uma coisa pra vocês, que se o Palmeiras continuar parado no tempo e no espaço, porque o atleta da base no Palmeiras, ele é um atleta que ele tá indo embora muito rápido. Ele tá batendo e indo embora. Você viu o Vitor Reis. O Endrick ainda ficou um tempinho. O Estevão ainda tá ficando um tempinho por conta da idade. Agora o Vitor Reis não. Bateu e já foi embora. E se o John Textor fizer isso agora, com esses 500 e 600 milhões... souber fazer essas investidas, mas temo é que se o Palmeiras continuar nessa acomodação, aí o Botafogo vai lá, monta um elenco de novo, do jeito que tá montando, traz um outro técnico e dá a volta no Palmeiras de novo, como fez ano passado. Aí fica feio pra gente, né? Peraí, a gente com um técnico longevo, com um elenco longevo, com contratos renovados progressivamente, né? Anderson Barros. E os caras montam um time do zero toda a temporada e dão um peão na gente em todo jogo. A gente vai passar de novo pelo vexame. Aí vocês entendem
as minhas críticas. Tá? Sem contar que o Palmeiras virou um freguesaço do Flamengo do Tite. Pô, vocês têm ideia que o Palmeiras virou um freguesaço do Flamengo do Tite? O próprio torcedor flamenguista falava que o Tite não era técnico do Flamengo porque não tirava aquilo que o Flamengo realmente poderia desempenhar. E o Palmeiras levou de 3-0 do Flamengo do Tite. Depois foi desclassificado pelo Flamengo do Tite. Bem, basicamente eu mudei de assunto, mas eu não mudei, né? Vocês perceberam. Vamos lá então. Hoje tem um jogo que vai acontecer lá na FC Series, que é entre São Paulo e Flamengo, né? Ou Flamengo e São Paulo, como você preferir. Ninguém tem um mando de campo nesse jogo. Na verdade, a bilheteria vai ser rachada. E assim, cara, é um jogo que muitos torcedores do Flamengo estão esperando, porque é o primeiro jogo do Flamengo com a equipe principal. É o primeiro compromisso dessa equipe. E dessa vez o Flamengo ele tem um diferencial para as temporadas anteriores. Porque o Flamengo ele tem à frente um técnico que conhece. Conhece o torcedor, conhece a história, conhece a cultura. Um técnico que viveu uma trajetória campeã dentro do clube. Depois teve um contato com a base, se tornou também campeão com a base. E aí, de uma forma muito rápida, muito súbita, ele subiu para o elenco profissional e mostrou ali uma recuperação motivacional, uma recuperação tática, mostrou ali um brilho novamente. Tanto que muitos torcedores relatam aí na internet, né, e falam assim, pô, os treinos do Flamengo, eles estão com uma atmosfera muito boa. É um jogador brincando com o outro, é o próprio Felipe Luiz ali à frente, até participando do treino, desempenhando funções táticas, fazendo treinamento de jogadas ensaiadas, orientando jogadores, melhorando o potencial de alguns novos jogadores que chegaram, como por exemplo o Alcaraz. Dizem que o Alcaraz ele está se desenvolvendo tecnicamente, taticamente muito bem. Foi um jogador que foi colocado ali no elenco do Flamengo, caiu meio ali de paraquedas no meio de uma temporada. O Flamengo pagou muito caro por ele e aí chegou meio, parece que perdido também, taticamente. E parece que o Felipe Luiz tem tentado evoluir, trabalhando aí para progredir o futebol do Alcaraz. Agora, por que eu tô falando tudo isso, pessoal? Porque assim, eu vou ser muito sincero com vocês, eu acredito que o Felipe Luiz ele pode representar uma nova geração de técnicos brasileiros que sejam devidamente reconhecidos. Nós sabemos hoje que quando você olha para os técnicos brasileiros, eles estão em baixa. Nossa, né? Que palavra feita. Mas é verdade, galera. Mas é verdade. É só você olhar as equipes brasileiras hoje. O Botafogo está em busca de técnico estrangeiro. Conquistou títulos com técnico estrangeiro. O Palmeiras conquistou todos os títulos dos últimos anos com técnico estrangeiro. Quando você olha para Santos, foi atrás de técnico estrangeiro. Fortaleza, técnico estrangeiro. O Corinthians, técnico estrangeiro. Então, os técnicos brasileiros, eles andam numa maré de serem ultrapassados. Talvez o Felipe Luiz ele pode representar uma nova geração de técnicos brasileiros competitiva e campeã. Não estou falando que ele vai, mas eu estou falando que ele pode ser esse cara. Ele pode ser esse cara. E ele tem que aproveitar o apoio que ele tem da torcida, ele tem que aproveitar o elenco qualificado que ele tem nas mãos, ele tem que aproveitar a história e a estrutura do Flamengo para ele se aprimorar cada vez mais, não perder a mão na sua gestão e conseguir levar um técnico brasileiro a ser mundialmente, novamente reconhecido por conquistas de títulos aí internacionais ou nacionais, seja Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim. Ou às vezes uma boa participação muito competitiva dentro de um super mundial. Então, o Felipe Luiz ele tem a faca e o queijo na mão.
e pode sim ser uma nova geração de técnicos brasileiros. A gente pode estar vendo aí uma nova geração vitoriosa de técnicos brasileiros. Se vai ser ou não, ainda é muito cedo para falar. O trabalho do Felipe Luiz, embora ele conquistou a Copa do Brasil, mas foi um trabalho que ele pegou ali em andamento. E agora ele começa uma nova temporada do zero, aí sim, com um trabalho dele sendo feito desde o início. E além disso, ele tem essa sobrinha aí do ano passado, né? Que já permitiu com que ele adquirisse esse conhecimento ali de cada jogador, os pontos fracos e os pontos fortes, o que precisa mudar taticamente, tecnicamente na equipe. Vamos ver como vai ser. Hoje vai ser um jogo muito... Acho que vai ser um jogo bem divertido de assistir. Do outro lado você tem o São Paulo também. O São Paulo que há muito tempo está devendo uma continuidade, uma progressão, uma melhora para a torcida, né? Terminou 2024 de maneira melancólica, sem brigar absolutamente por nada. Os caras estavam literalmente fazendo jogos protocolares. Para o time do São Paulo, que já teve a história de 15 anos atrás, ver o São Paulo agora é melancólico. Com todo respeito, mas é melancólico. Vamos ver como que vai ser. Eu vou estar na estrada, não vou conseguir assistir esse jogo. Obviamente, se eu conseguir pegar um sinal, eu vou assistir, claro. Mas eu acredito que é difícil. Tem que ter sorte para coincidir justamente na hora do jogo. Eu estarei em um trecho da estrada que tenha um sinal bom e a gente consiga aí sintonizar e assistir. Mas se eu tiver oportunidade, eu vou assistir sim, que eu acredito que vai ser um bom jogo. Tá bom? Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito de tudo isso. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.